Olá pessoal, Samuel Mendonça aqui do Topa Pensar, dando continuidade ao texto do professor Gerd Börheim, exatamente ali a introdução do livro Os Filósofos Pré-Socráticos, daí a referência ao vídeo anterior para você acompanhar. A gente começou a leitura e a reflexão em torno dele, vou dar aqui continuidade. Esse canal tem produzido então essa sessão Leituras Filosóficas, a gente também tem a sessão entrevistas, corram lá para acompanhar as entrevistas feitas com os meus orientadores de graduação, mestrado, doutorado, e teremos mais em breve. E vamos seguindo aqui com essa sessão Leituras Filosóficas. Eu faço aqui alguns comentários a partir da leitura, que normalmente é meio que tautológica, mas é sempre bom comentar pontos que considero pelo menos importantes. Esse é um texto que eu li em 1993, ainda na minha graduação em filosofia, e considero muito importante este texto, como de outros intérpretes aí dos pré-socráticos, como falei em alguns vídeos já. Pensar a filosofia significa ter aí uma estratégia, e na minha percepção a estratégia deve ser aquela que se consubstancia pela leitura dos pré-socráticos. Não dá para... Quer dizer, claro que dá, muitos fazem isso inclusive, né? Começam a ler o autor da moda, o autor que hoje é referência no seu campo. A gente vê isso em várias áreas, como a psicologia, como o direito, na própria filosofia, e nem todas as pessoas vão buscar as referências aí primeiras, e por isso eu considero muito importante a leitura dos pré-socráticos, porque é a partir dessa leitura, diretamente dos seus fragmentos ou dos doxógrafos, dos historiadores da filosofia, que se tem notícia, você tem um entendimento dos pressupostos do próprio nascimento da filosofia. E essa é a questão que me parece assim primordial para que a gente possa ter um entendimento mais, diria que ancorado na própria filosofia. Então, seguindo aqui o item 2. Aristóteles, em sua Metafísica é um dos títulos do livro do Aristóteles que ele publicou, chamou os filósofos pré-socráticos de, prestem atenção, physokoi, ou físicos, a referência a physis, né? Aí a questão de pensar o que significa esse physis, se é physis como a gente entende a física hoje, é evidente que não. Portanto, ele vai dizer aqui, olha, a expressão não é incorreta, mas presta-se facilmente a equívocos. A física pré-socrática nada tem a ver com a física na acepção moderna da palavra, assim como a physis não pode ser traduzida sem mais pela palavra natureza. Hoje, e o hoje aqui é um texto da década de 90, portanto a gente está falando do texto do século XX, mas que é válido hoje, certamente no início do 21. Hoje, a natureza tende a confundir-se sempre mais com o objeto das ciências da natureza, com algo que pode ser dominado pelo homem, que pode ser posto a seu serviço e canalizado em termos de técnica. Dessa forma, a natureza transforma-se em expressão da vontade de poder. Aqui ele não está usando exatamente a referência à vontade de poder do alemão der Wille zum Macht, que é o termo usado por Nietzsche, também traduzido por vontade de potência. É vontade de poder mesmo, no sentido aí de domínio. Seguindo, mas conjunções adversativas tenho sempre ressaltado a importância delas. É depois de uma conjunção adversativa que vem algo marcante em um texto filosófico, mas não é dentro dessa perspectiva que podemos aceder ao conceito pré-socrático de natureza. Não é nessa perspectiva. A física dos primeiros filósofos gregos não é uma disciplina que se contraponha a outras disciplinas, como por exemplo a lógica, a ética ou a física propriamente, tal como se compreende hoje. Se chamarmos com Aristóteles de física a filosofia pré-socrática, devemos entender por esta expressão o saber do ente e de sua totalidade. Ente e totalidade, a gente está falando aqui de referências tipicamente filosóficas que estão dentro da compreensão da própria metafísica, e Heidegger vai ser um autor que vai desenvolver bem estes termos. Continuando, como a physis é o conceito fundamental de todo o pensamento pré-socrático, cabem aqui algumas breves observações introdutórias sobre o tema. Então agora o Gerd Börheim vai explorar o que é a physis propriamente. Etimologicamente, significa a raiz da palavra, physis
é um abstrato formado pelo sufixo cis e pela raiz verbal phi, phy, na voz ativa, pluen na voz média, pluenskai. Patzer analisa a palavra em função de Homero e constata que essas duas formas verbais são aplicadas preferencialmente ao mundo vegetal. Na voz ativa, significa produzir como o bosque que na primavera produz folhas, e na voz média, entende-se aqui, significa crescer. Dos ciclopes, e aí cito, tudo cresce sem semente e sem arado. Fim de citação, que é uma citação do próprio Patzer, que é um texto intitulado Physis, né, do alemão. Muito interessante, inclusive. O reino vegetal seria, assim, o originário. Guarde isso, o originário, nesse sentido. Estendendo-se, mais tarde, o significado do verbo a ponto de assumir uma amplidão máxima. Jäger, Werner Jäger, considerado, enfim, um importante intérprete também aí dos clássicos, que tem o texto conhecido como Paideia, a formação do homem grego. Jäger diz que a palavra physis designa o processo de surgir e desenvolver-se, razão pela qual os gregos a usavam frequentemente como um genitivo. E acrescenta Jäger, a usavam frequentemente como genitivo e acrescenta, e aí vem citação, mas a palavra abarca também a fonte originária das coisas, a fonte. Aquilo a partir da qual se desenvolvem e pelo qual se renova constantemente o seu desenvolvimento. Com outras palavras, a realidade subjacente às coisas de nossa experiência. Burnet, John Burnet, também um intérprete muito conhecido, por sua vez afirma que, e aí citação de Burnet, na língua filosófica grega, physis designa sempre o que é primário, fundamental, persistente, em oposição ao que é secundário, derivado, transitório. Isso, evidentemente, está no texto do Jäger, já citado anteriormente também sobre os pré-socráticos, e do Jäger aqui é o da teologia dos primeiros gregos. É interessante notar que esse sentido, portanto, de physis como algo primário, originário, substância, substrato, é o sentido que vai, inclusive, remeter a uma discussão metafísica, por isso o início aqui do texto da metafísica do Aristóteles. Já com essas sumárias indicações, percebe-se a densidade filosófica que acompanha a palavra physis, conceito complexo do qual depende a compreensão que se possa ter do pensamento pré-socrático. Portanto, é importante entender o conceito, porque se physis é o termo comum dos pré-socráticos, não necessariamente, eu pelo menos não tenho entendimento de que seja a palavra-chave dos pré-socráticos. Alguns intérpretes leem assim, aqui a gente está vendo essa vertente, eu vou dizer que vejo de outra maneira. De qualquer maneira, a physis de fato está muito presente, mas é preciso compreender physis como não exatamente física ou natureza na maneira que nós compreendemos hoje. É algo complexo. Conceito complexo que depende da compreensão para que se possa ter exatamente do pré-socrático. Insistindo um pouco mais no problema, podemos destacar três aspectos da physis. Então, ainda Gerd Borrheim agora, depois que ele faz, enfim, essa apresentação mais genérica da complexidade da physis, mostrando a physis no seu sentido primário e secundário, isso a partir do John Burnet, ou mesmo da reflexão do Jäger, ele vem agora com três características marcantes. A primeira, a palavra physis indica aquilo que por si brota, aquilo que se abre, emerge, o desabrochar que surge de si próprio e se manifesta nesse desdobramento, pondo-se no manifesto. Trata-se, pois, de um conceito que nada tem de estático, que se caracteriza numa dinâmica profunda genética. E aí uma citação extremamente interessante. Dizer que o oceano é a gênese de todas as coisas é virtualmente o mesmo que dizer que a physis de todas as coisas. Ou seja, a physis correspondendo efetivamente ao oceano como alguma parte desta realidade no sentido aí simbólico, evidentemente. Nesse sentido,
A Físis encontra em si mesma a sua gênese. Ela é arqué, princípio de tudo aquilo que vem a ser. O por-se no manifesto encontra na Físis a força que leva a ser manifesto. Por isso pode Heidegger dizer que, aí citando Heidegger, especificamente do texto sobre a questão da metafísica, dizer que a Físis é o próprio ser, graças ao qual o ente se torna e permanece observável. Essa distinção ser e ente é uma distinção que no pensamento heideggeriano vai ter importância em relação à ideia do Dasein, ou do ser aí, ou aí do ser também traduzido por outros autores. Seguindo em nossos dias, a natureza se contrapõe ao psíquico, ao anímico, é o item 2, ao espiritual, qualquer que seja o sentido que se empreende a essas palavras. Mas, para os gregos, mesmo depois do período pré-socrático, o psíquico também pertence à Físis. Essa importante dimensão da Físis pode ser melhor compreendida a partir de sua gênese mitológica. Já afirmamos que os deuses gregos não são entidades sobrenaturais, pois são compreendidos como parte integrante da natureza. Isso na exposição especificamente de Homero, que se possa compreender essa dimensão da epopeia grega, em que os deuses, eles na verdade têm um enraizamento. Em Homero, por exemplo, a presença dos deuses aparece como superior aos homens e ao mesmo tempo como algo que lhes é próximo. Os deuses estão presentes em tudo o que acontece, tudo acontece como que através dos deuses. Essa presença transparece ainda em Tales. Lembra lá o primeiro filósofo, conforme o nosso texto do Mota Peçanha? Na frase que lhe é atribuída: tudo está cheio de deuses. Evidentemente, com o surto da filosofia, a atitude do homem frente às coisas sofre uma transformação, acentuando-se a exigência de racionalidade. De acordo com Jäger, Tales emprega a palavra Deus, e aí citando Jäger, em um sentido um tanto distinto daquele em que empregariam a maioria dos homens. Fim de citação. Empregariam a maioria dos homens. Os deuses de Tales não vivem em uma região longínqua, separada, pois todo mundo que rodeia o homem e que oferece ao seu pensamento está cheio de deuses e seus efeitos de seu poder. Citando, tudo está cheio de misteriosas forças vivas. A distinção entre a natureza animada e a inanimada não tem fundamento algum. Tudo tem uma alma. Essa ideia da alma, de forças misteriosas que habitam a Físis, transforma a essa em algo de inteligente, empresta-lhe certa espiritualidade, afastando-a do seu sem sentido, do anárquico ou caótico. Veja-se como exemplo o fragmento 67 de Heráclito, e aí citação: Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância misturando com essências, toma o nome segundo o perfume de cada uma delas. Ou ainda o fragmento 64 também do Efésio: o relâmpago, que é a arma de Zeus, governa o universo. Essa ideia de que, aí fim de citação, essa ideia de que o Deus pertence em algum sentido à Físis é característica de todo o pensamento pré-socrático e continua vivo mesmo em Demócrito, lá de Abdera, como atestam os fragmentos 18, 21, 112 e 129 de Heráclito. A Físis pertence, portanto, a um princípio inteligente, que é reconhecido por meio das manifestações e ao qual se emprestam os mais variados nomes: espírito, pensamento, inteligência, logos. Vejam então que nessa acepção 2 se observa uma aproximação da Físis com a própria ideia daquilo que vai ser um princípio, qual seja, pode ser o nous, ele pode ser efetivamente o pensamento e inteligência. Item 3, a Físis compreende a totalidade do que é.
ela pode ser apreendida em tudo o que acontece na aurora, no crescimento das plantas, no nascimento dos animais e homens. E aqui convém chamar a atenção para um desvio em que facilmente incorre o homem contemporâneo, um equívoco, posto que a nossa compreensão do conceito de natureza é muito mais estreito e pobre que a grega. O perigo consiste, portanto, em julgar a physis como se os pré-socráticos a compreendessem a partir daquilo que nós hoje entendemos por natureza. Nesse sentido, se comprometeria o primeiro pensamento grego como uma espécie de naturalismo. Esse é o risco aí que se tem. Em verdade, a physis não designa precipuamente aquilo que nós hoje compreendemos por natureza, entendendo secundariamente ao extranatural. Para os pré-socráticos, já de saída, o conceito de physis é mais amplo e radical possível, empreendendo em si tudo o que existe. A ideia é realmente de ser, na ontologia. Não se compreende o psíquico, por exemplo, a partir do modo de ser da natureza de seu sentido atual, como não se entende os deuses a partir do nosso conceito mais parco de natureza. A physis pertencem o céu e a terra, a pedra e a planta, o animal e o homem, o acontecer humano como obra do homem e dos deuses, e sobretudo pertencem à physis os próprios deuses. Devido a essa amplidão e radicalidade, a palavra physis designa outra coisa que o nosso conceito de natureza. Vale dizer que na base do conceito de physis não está a nossa experiência de natureza, pois a physis possibilita ao homem uma experiência totalmente outra que não a que nós temos frente à natureza. Assim, a physis compreende a totalidade que é. Além dela, nada há que possa merecer a investigação humana. Por isso, pensar o todo do real a partir da physis não implica em naturalizar todos os entes ou restringir-se a este ou aquele ente natural. Pensar o todo do real a partir da physis é pensar a partir daquilo que determina a realidade e a totalidade do ente. E aí, terminando esse último item, agora vamos avançar para terminar esse texto do Gerhard Börheim, acho que é um texto muito importante para quem quer entender a filosofia, como eu falei lá no início, iniciando dos pré-socráticos. Essas parecem ser as notas fundamentais da physis, possibilitadoras da física pré-socrática. Pensando a physis, o filósofo pré-socrático pensa o ser, e a partir da physis pode então aceder a uma compreensão da totalidade do real, do cosmos, dos deuses, das coisas particulares, do homem, da verdade, do movimento, da mudança, do animado e do inanimado, do comportamento humano, da sabedoria, da política e da justiça. Seguindo para a última parte da reflexão do professor Gerhard Börheim. Não deixa de causar surpresa a intensidade crescente do interesse que se tem manifestado pelo pensamento pré-socrático. De Nietzsche a Heidegger, as interpretações se sucedem, e a obra dos fundadores da filosofia ocidental, embora dela só conheçamos fragmentos, surge como um visto inesperado e consegue abrir perspectivas novas para a compreensão das problemáticas filosóficas. De fato, até há bem pouco tempo eram os pré-socráticos considerados filósofos menores, relegados à posição secundária de simples precursores. Platão e Aristóteles impunham-se como medida que determinava qualquer acesso ao pensamento que os antecedeu. Mas, de novo, uma conjunção adversativa. O imenso e inesgotável trabalho de redescoberta que vem sendo realizado em nossos dias obrigou a situar os critérios de interpretação em outras bases. Podemos mesmo afirmar que o denominador comum das pesquisas contemporâneas consiste em libertar a filosofia dos pré-socráticos da milenar tutela platônico-aristotélica. Consiste em tentar elucidá-los, escutando o que dizem os próprios fragmentos, evitando visualizações ou visualizá-los por meio de conceitos de evidente formação ulterior que lhes roubam a dimensão mais própria e original. De fato, há, sobretudo nos cursos de filosofia, uma forte ênfase, sobretudo no pensamento platônico, aristotélico, Platão e Aristóteles aí como duas referências,
que evidentemente beberam nas fontes dos pré-socráticos. E aí eu insisto pela necessidade, concordando com Gerd Bornheim, de uma leitura outra que não seja enviesada, platônica ou aristotélica sobre os pré-socráticos, mas o entendimento próprio dos pré-socráticos. É evidente que Platão e Aristóteles, sobretudo Platão nesse caso, vai ter a capacidade de síntese de grandes problemas aí dos pré-socráticos. Se nós pensarmos o problema da permanência, presente lá em Parmênides de Eleia, e o problema do movimento, presente em Heráclito de Éfeso, estes dois grandes conceitos estarão, de certo modo, equacionados no pensamento platônico quando se pensa o hiperurânio, ou o mundo das ideias, e o mundo sensível. Então, ele de fato acaba construindo uma certa teoria que dá conta de fazer a junção aí de duas questões, isso para falar de um exemplo próprio. Agora, Anaxágoras tem as suas problemáticas específicas, a mesma coisa com Demócrito de Abdera e assim por diante. Por isso, não dá para ignorar ou menosprezar ou minimizar os pré-socráticos, é preciso lê-los, compreendê-los e usá-los para a nossa própria liberdade de pensamento com a filosofia. Libertar os pré-socráticos de doutrinas que os condenaram ao esquecimento já é um trabalho árduo, mas ainda mais difícil é compreender a linguagem dos pais da filosofia ocidental. Isso certamente. Um dos grandes problemas aqui é de compreensão. Veja, só o termo physis, que tem aí a tradução por natureza, já gerou este problema. Se a gente pensar a ideia que vai aparecer em vários fragmentos do Heráclito como Deus, quando aparece, isso evidentemente, num momento hoje, no século XXI, que se tem uma compreensão, uma forte influência do cristianismo, é preciso compreender o que significava efetivamente aí Deus ou deuses para os gregos, conforme a gente está vendo aqui. Aí você não tem exatamente uma noção de transcendência. Então, é muito importante para ler e compreender os pré-socráticos, a gente veio que ter a noção de contexto. E por isso os textos daí da grande esfera das contribuições de Homero e Hesíodo são fundamentais. Então, libertar os pré-socráticos de doutrinas que os condenaram ao esquecimento já é um trabalho árduo, mas ainda mais difícil é compreender a linguagem dos pais da filosofia ocidental. Os 25 séculos que nos separam deles tornaram a sua obra distante e aparentemente estranha às preocupações do pensamento de hoje. Comparados à moderna terminologia filosófica, expressam-se de um modo não raro enigmático, frequentemente acusado de antifilosófico. Olha só que coisa, hein? Antifilosófico. O fato de que muitos deles foram poetas que lhe expressavam numa linguagem que o rigor moderno taxa de arbitrária, de que recorriam até mesmo aos mitos, são razões que, de acordo com alguns autores, inferiorizavam a condição filosófica dos pré-socráticos. E a tais dificuldades e preconceitos acresce um grave azar histórico. De nenhum deles conhecemos a obra completa. O esforço dos pesquisadores conseguiu, de certo modo, colher tão só frases incompletas e citações esparsas em um grande número de autores antigos, de Platão e Aristóteles até os primitivos padres da igreja. Então, vejam que aquilo que chega, inicialmente o primeiro problema é o fato de nós não termos acesso a uma obra completa dos pré-socráticos. O segundo ponto é a questão do estilo, porque muitos deles nós temos apenas frases, fragmentos, passagens, e isso tem uma conotação para muitos como meio que pouco rigorosa, o que é no mínimo discutível se nós olharmos, por exemplo, para a obra de Nietzsche, lá no 19, que vai justamente ter como estilo de escrita o uso e o abuso de fragmentos, de construções que são incompletas, e o Nietzsche faz isso de forma muito claramente intencional, fazendo crítica ao que ele chama de grandes sistematizadores, em especial Hegel e Kant. Então, é preciso tomar um certo cuidado em reconhecer nos pré-socráticos, na verdade, a própria filosofia. A filosofia, com essa vertente sistemática, é uma compreensão determinada que não pode ter validade sem se considerar outros estilos propriamente de construção filosófica. Os aforismos, se trata de um estilo, de uma forma, precisamente,
de significar a própria filosofia. E aí mais uma conjunção adversativa, mas, a despeito dessas dificuldades, das desvantagens de ordem material, como duvidar da fundamental importância da coleção dos fragmentos que vieram até nós? Realmente, como ignorar a sibilina densidade do pensamento de um Parmênides ou de um Heráclito? Como permanecer alheio à profundidade que esconde o único fragmento de Anaximandro que conhecemos e que pode ser considerado o mais antigo texto filosófico ocidental? O pensamento pré-socrático oferece momentos que devem ser apreciados como um dos pontos culminantes da história da filosofia. Longe de poderem ser empalidecidos sob o epíteto de precursores, encontramos em sua fragmentada obra os fundamentos que determinaram o próprio curso do pensamento ocidental. Nesse sentido, finaliza Gerd Perheim, ao contrário de serem distantes e estranhos, conservam a sua atualidade através da sinuosa e ingrata memória do homem. E daí tem uma advertência que ele faz em relação à própria edição, e aí ele vai falar mais da questão das fontes de que, enfim, foram utilizadas, mas penso que no próximo vídeo a gente já pode iniciar, enfim, a leitura direta dos pré-socráticos e faremos isso seguindo a perspectiva aí da coleção dos pensadores, aquele mesmo volume dos pré-socráticos já examinado aqui com você que está acompanhando o Total Pensar. Fiquem bem, até o próximo vídeo. E aí, se acharem que faz sentido, pode compartilhar com alguém, mas se achar que não, também não tem problema, porque aqui não estamos nesta esfera de procurar que outras pessoas sejam acessadas. A nossa ideia é produzir o conteúdo e deixar aí na internet. Eventualmente, ele pode ser acessado. Temos aí algumas forças da natureza que podem contribuir para esse movimento. Até!